Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos aqui avançar no nosso estudo da Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola. Nós já estamos aqui no capítulo de número 5. Em que nós estamos analisando os seguintes conteúdos dos versículos de 17 a 25, que trabalham sobre os presbíteros e alguns conselhos. Então nós já avançamos aqui até o versículo de número 21, e a gente está tratando do seguinte pensamento de Paulo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos da duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Nós tivemos aqui nas semanas anteriores uma série de movimentos tentando trazer essa proposta de Paulo, definida nos textos lidos, para o nosso íntimo. E a gente chega à seguinte conclusão: dentro de nós, o que a gente poderia definir por presbítero ou presbitério, dentro daquela estrutura dos mais velhos, regendo os interesses da igreja, do templo, nós chegamos à conclusão de que, à luz da doutrina espírita, que trabalha a essência e não formalidade, nós vamos perceber que nós temos o que foi citado aqui anteriormente, chamado senso moral. Esse senso moral, ele resume para nós a proposta do presbitério, ou do presbítero, que seria o elemento mais, vamos dizer assim, amadurecido, que tem condição de aconselhar os que estão começando. Então, quando eles resgatam, bem definido pela obra espírita, sobre o senso moral é que rege os interesses benéficos, os interesses da individualidade, quando essa individualidade já pode contar com esse auxílio. Nós vamos ter na obra espírita uma pergunta feita por Allan Kardec aos benfeitores espirituais, que revelavam as leis do cosmos, onde estão escritas as leis de Deus. E eles responderam: na consciência. Mas a consciência, segundo Emmanuel, ela se expressa dentro dos movimentos evolutivos da criatura que despertam valores. Então ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Na posição em que nos encontramos, poderíamos defini-la como sendo o campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que a individualidade se move pelas aquisições adquiridas das muitas experiências somáticas. Em síntese, é isso. Então nós temos a consciência como campo de realizações que já nos é pertinente. O senso moral é o supra-sumo disso. Se no templo, a gente lembrou isso aqui, se no templo, a época em que viveu, por exemplo, o próprio Paulo, nós tínhamos lá o sumo sacerdote. No caso de Paulo, ele conviveu com Gamaliel. Ele era o supra-sumo da sabedoria dos da sua raça. Ele representava o apogeu, a autoridade diante de toda aquela estrutura do tempo. Então nós vamos encontrar o símile por dentro de nós, que é exatamente esse senso moral. É engraçado, diz a pessoa, num determinado acontecimento da vida. A gente nota que as pessoas se movem assim, daquele outro jeito, mais daquele.
Mas algo dentro de mim pede para que eu não adote nem essa postura, mas que eu alcance uma harmonização dessas tendências. O que fez ali? O presbítero definiu uma equação para ele. O presbítero interno, que é esse senso moral. Jesus perguntou para o doutor assim: o que está escrito na lei? Primeiro, tem que conhecer o que está escrito. O Haroldo fala muito isso. Gente, como é que nós vamos saber do Cristo se a gente nunca leu o Evangelho no Novo Testamento? Como é que a gente sabe de Jesus? Porque as notícias de Jesus estão no Novo Testamento. Se você não leu, você não sabe nada dele. Ao ouvir dizer. Tem uma parábola? Não tem. Isso é palpite. Isso você está ouvindo de terceiros. Mas você não foi na fonte. Então você não pegar o Novo Testamento, ler, pensar, analisar, né? Ver o que cada evangelista anotou sobre Jesus. Aí vai ter aquela história, tem 3 aqui que são chamados sinóticos, ou seja, tem o mesmo ponto de vista. O João é mais espiritual. Você vai descobrindo facetas, né? Peculiaridades de cada um. O Haroldo traduzindo o Novo Testamento, ele fala Wagner. O Lucas tem uma visão do nauta, mas é claro, ele era um médico e ele gostava de navegação porque ele vivia navegando, era o trabalho dele. Ele tem uma linguagem náutica. São peculiaridades de quem traduz e que vai ver do grego, os termos utilizados, existe diferença. Traduzindo as epístolas de Paulo, recentemente eu comentou, Wagner, eu estou tomando um couro, uma surra. Porque o Paulo ele tem uma didática diferenciada. E os autores geralmente se perdem ao traduzir. Judeu de nomeada, candidato a suceder Gamaliel. No templo, no Sinédrio, não estamos lidando com qualquer pessoa, não. Alguém que realmente tem uma bagagem, uma capacidade extraordinária. Tanto é que Jesus falou dele. É o vaso escolhido. Vou mostrar o quanto vai sofrer por amor ao meu nome. Não é assim? É alguém escolhido. Alguém que tinha uma bagagem. É alguém que já vinha no campo do trabalho e que precisava de um ajuste. Como nós, né? Às vezes a gente tem a vocação, mas precisa de um ajuste. Aí vem a aprovação da vida. Isso é que é a luta para mostrar ou desenvolver o amor pelo nome do Cristo. Tem gente que acha que é só gritar o nome dele. Nem começou. Porque existem as agruras da transformação. O processo é sofrido no sentido de experimentar. Tem que experimentar. O Paulo falava daquilo que ele sofria na pele. Por isso ele tinha autoridade. Os discípulos não podiam ser maiores do que o mestre. No caminho do mestre, todo mundo sabe como foi. Aí de vez em quando uma mãe de família que tem um ideal de amor, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, suporta aquelas lutas do dia a dia, com filho, com marido, com família, sobrevivência, encargos, deveres, cobranças. E ela diz assim: oh meu Deus, eu louvo todo dia, eu oro todo dia, eu leio o Emmanuel todo dia, eu leio o Evangelho todo dia, vou no centro, tomo paz, dou paz, faço tarefa e olho a minha vida. Aí a gente olha e fala assim: pois é, mas se não tiver marca, não tem parte com Cristo. Porque ninguém é maior do que vai vir para a terra, passar aqui tudo bonitinho, sair incólume. E nessa hora que a gente lembra do Chico, né? Aquela gostosura, como dizia Arnaldo. Gostosura, e era muita gostosura, porque o Chico velhinho carregado, a gente presenciou, muitos que estão aqui presenciados, o Chico sendo carregado assim, do dois lados, arrastando as perninhas, para sentar na cadeirinha e ficar beijando a noite inteira a mão de todo mundo. Às vezes com dificuldade, trazer uma parnazinha, já muito idoso. Aquele esforço. O que ele falou? Quando ele está Chico, mas que coisa você, essas pernas sem andar, o que os espíritos falam? Como é que os espíritos não olham isso? Aí, meus irmãos, eu tenho tantos amigos que passaram
tantas provações e foram para a vida espiritual, estão lá. Um dia vão chegar. E eu tenho certeza que eles vão se apresentar pela amizade, pelo carinho, pela misericórdia, para me receber. Vocês já pensaram eu chegar lá, sem ter passado nada aqui na terra, vendo eles iluminados pelos testemunhos, pelas provas, e eu chegar lá sem ter uma marca? Eu vou me sentir muito envergonhada. Por isso é que eu agradeço a Deus, porque de 10 em 10 anos eu sempre recebi um presente de Deus. Era uma cirurgia que ele fazia. Começou com apêndice. A última, aos 80 anos, a mídia não divulgou. Foi cirurgia de hemorroidas. Então, de 10 em 10 anos ele recebeu um presente. Ele falava, de 10 em 10 anos eu recebo um presente de Deus. Mas ficou cego. E muita gente não sabe. Porque ele perdeu um olho. E ele estava em Pedro Leopoldo, em tarefa. E ele disse assim para os amigos: a represália dos inimigos do Cristo, dos inimigos da nossa doutrina, é muito pesada. Eu cheguei a perder um olho por ação nefasta deles. Cegaram o olho do Chico. O Chico nunca alardeou isso, mas foi o preço que ele pagou por fazer o bem. Mas, por que ele perdeu uma vista? Tem um histórico, né? Ele não respondeu, mas o Arnaldo, numa viagem que eles fizeram de Angra dos Reis, onde eles foram passar uns dias de férias, com Cláudio Tavares e outros amigos. Nessa viagem eles passaram por Barbacena. O Arnaldo nos contou que na viagem, quando parou, o trem parou em Barbacena, ele disse assim, uma frase solta: foi aqui que ele desencarnou na última existência. Quem gostosura? Perguntou Arnaldo. O nosso benfeitor, Emmanuel. Então ele teve uma existência que ele desencarnou assim? Sim. Deu o nome dele. Ele foi um bispo muito famoso, um bispo do Pará. O Chico nunca quis alardear porque tinha familiares encarnados. Mas quando ele me apareceu, meu filho, com aquele halo bonito de luz, formando uma cruz, e ainda na feição de sacerdote, ele tinha desencarnado aqui. Porque o clero mandou ele para cá, em razão das resistências dele, pela pena, pela palavra, muito erudita. Estudou em Paris, com ninguém mais do que Lacordaire. Foi aluno de Lacordaire. E foi professor de um grande jurista do Brasil. Um grande jurista, de nome Anda. Então essa figura, sagrada por Dom Pedro II, bispo do Pará, desencarnou ali, em represália de lutas intestinas do clero. Ele lembrou do episódio. E foi então que ele, já apresentando o problema, ele perguntou assim: Chico, mas você em tantas vidas com problema nos olhos, por que isso? Diz Arnaldo que quando ele abre a boca para responder, chegou o povo, cumprimentando, conversando. Meu filho, fiquei sem resposta. Porque o Chico teve compromisso com os olhos em muitas existências. Muitas. Mas um dia, todo mundo vai ficar sabendo no além, né? Os porquês. Se não é expiação, às vezes o indivíduo traz as marcas como forma de sublimação. Vocês sabiam disso? Porque o Chico é uma pessoa muito difícil para se estudar em termos de expiação, pela renúncia suprema dele à própria existência. Nós conhecemos uma senhora, está dentro da pauta aqui, viu, gente? Nós estamos estudando a vida. Nós conhecemos uma senhora que largou a vida monástica em Goiás, depois que ela conhecia o Chico Xavier, que visitava a casa dela. Ele visitava aquela colônia de Santa Marta. E a irmã era espírita e dava assistência. Uma Uberaba conversando com ela na casa do Chico, no grupo da prece, ela contando para a gente, ela falou assim: eu perguntei ao Chico, ainda vinculada ao catolicismo, mas amando aquele homem, perguntei: Chico, por que você sofre tanto? O que você está espiando nessa vida? Tendo o coração como eu vejo que você tem. Ele falou assim: minha irmã,
Eu não tenho expiação. Responda para ela. Eu não tenho expiação. O Chico é alguém que desafia todos nós, porque seria o mesmo dizer assim: ô Jesus, por que você paga um preço tão alto? Deu uma ideia? Quem aceitou Cristo não anda sem marca. Não anda. Porque vem cobrança, às vezes em excesso. Em excesso. Vem portas que para todo mundo é escancarada, o indivíduo fecha. Aí ele olha e fala assim: meu Deus, mas por quê? Jesus poderia falar assim: meu filho, eu quero que você tenha parte comigo. Não anda como a maioria, não. Eu quero que você tenha parte comigo. Sua, chora. Eu fiz isso aí. Parece apologia de sofrimento, né, gente? Mas não é não. Porque isso quebra o ego. O Chico era candidato a chibatadas. Candidato. O Chico, às vezes, dava a impressão que ele entrava na frente das pessoas para receber o golpe por ela. O que é isso, gente? Amor. Isso é amor. A mãe não quer puxar tudo de ruim dos filhos. Eu prefiro carregar aquilo. Eu prefiro que eles vão em paz. Que eles vão tranquilos. Quantas renúncias. Isso é um alfabeto que não é muito fácil de compreender. Não é. Por isso que existe maternidade e paternidade na vida física. Só pai e mãe começam a soletrar isso. E existe uma coisa chamada amor, que pode até começar pela atração, mas quando aprofunda e que começa a lançar raízes, a pessoa diz assim: a minha felicidade é ver a pessoa feliz. E é. Mas espera aí vem a língua do hoje, do marketing, da mídia. Você tem que ser feliz. Presta atenção, vai viver sua vida. Mas a minha vida são eles. Não, acorda. Vai dar um jeito na sua vida. Então, primeiro, gente, dentro desse discernimento, que é fino, é refinado, ele diz assim: não faça como a maioria. Ainda que você não seja compreendido, o alarme vem. Não, nem um passo nessa direção. Por que eu não consigo? Todo mundo vai, mas eu não consigo. Chega na hora, algo me bloqueia. É a voz divina, é a voz da consciência, é o senso moral. Não, meu filho. Deus falando conosco, revelando para nós de uma forma poética ou até misteriosa a lei de amor, não a lei da cobrança. Porque a lei da cobrança é assim. Está lá o Caim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Todo aquele que me achar me matará. Essa é a linguagem do que está debaixo da lei. Mas o que não está debaixo da lei, vem em cima dele Paulo lá. Abigail, eu te amo. Nessa situação, o que eu faço? Ama. Mas e quando me ataca, me agride, o que eu faço? Perdoa. E quando me falta força, não sei o quê? Espera. Não é assim? O lema de Abigail? Ela não passou mãozinha na cabeça dele, não. Ela falou as palavras mágicas. Confia. Ama o trabalho. Então olha que interessante. Amor que inspira, trabalho, espera e perdoa. É uma sequência muito lógica. Porque o amor é a grande luz da vida. Mas sem trabalho, ele não se positiva. E tem que esperar, porque não é de pronto. E na hora que vem a mágoa, perdoa. Porque é a aplicação dele, fruto prático dele. Começou lá no encantamento e vai para a execução, que é o coroamento da obra.
segundo a doutrina espírita, no capítulo que trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, amar o semelhante é o coroamento da caridade, é o corolário. Corolário. A criatura pode distribuir cesta, pode distribuir leite, pode distribuir roupa. Está fazendo. É uma bênção. Só que vai chegar uma hora que a sociedade se organiza. Assim, para quem que eu vou dar leite, para quem que eu vou dar pão, para quem que eu vou dar cesta, está sobrando, não tem para quem dar, e agora? Vai ter que exercitar a caridade moral. Porque a gente começa pela material, para chegar na moral. E é isso que a gente está estudando aqui. Então a gente entende o Chico. A gente entende todos aqueles que renunciaram. A gente fica embebido com a vida física. Como a gente fica embebido, por exemplo, quando apaixona, né? A pessoa apaixona fica embebida, né? Mas agora assim, está embebida. Porque a pessoa realmente parece que ela tomou o que eles falam no Evangelho, quando eles notam que os discípulos falam em línguas, né? Eles estão cheios de mosto, que é uma referência ao vinho, né? A maceração da uva e a transformação natural, tem até aqui, ó, o vinho. O assunto tem pau. Tem que pôr um pouquinho de vinho na água, gente. A água é um elemento muito simples, né? Tem que pôr um vinhozinho. Jesus não tomou água e vinho, agora todo mundo vai achar que é apologia da bebedeira, né? Mas o embeber-se aqui é outro. O que o povo falou dos discípulos? Estão cheios de mosto, estão embriagados. Por isso estão aí falando em língua, dando show. Eles entenderam assim. Não tinha cultura, não tinha conhecimento, não tinha sensibilidade para perceber que estava acontecendo uma manifestação divina ali. Então falaram que eles estavam cheios de mostos. Mas, curiosamente, nós todos, quando estamos embebidos aqui na Terra, parece que a gente fica realmente assim, dotado por aquilo que é objeto do nosso interesse. Então, se é, por exemplo, estou deslumbrado pela profissão, aí ninguém se cura. Aí vira o workaholic, né? A pessoa só pensa em trabalho, só pensa em trabalho. Aí não vê ninguém, não enxerga nada, relacionamento dança. Não, importante é minha carreira. Mas será que é só isso? Né? A pessoa compensa. Na verdade, torna-se fuga, torna-se compensação. Cada um tem o seu mecanismo, né? Não tem o pessoal que fica embebido com droga? Não, eu prefiro ela. Não tem mãe, não tem pai, não tem amor, não tem ninguém. Eu prefiro ela. Dorme, lento, apanha dos outros, chutado, vive sujo, mas eu quero ela, O objeto, né? Da paixão, do interesse. A gente nota que paixão é um incêndio, como disse o Chico. Incêndio Joel, pega fogo, arde. Aquele momento depois vira cinza, que é o que a gente observa. Então vem o trabalho, vem o relacionamento, né? Tem gente que até não quer trocar sentimento, que é o sexo, né? Então anda igual um carro desgovernado. Experiências sexuais. É possível, né? Está no histórico da humanidade. Não adianta falar. Né? Carro desgovernado, não tem freio, não é. De que bater bastante, estourar, explodir, não quero mais, agora eu quero vir no silêncio. Aí começa um caminho de silêncio efetivo. Olha para os lados, não quer mexer não, É nevrálgico, né? Zona nevrálgica. Quero nem ver, quero nem saber. Tem muita gente silenciosa. Depois de tanto desastre. Assim, aí vem o ditado: gato escaldado. É horrível isso, né? Está fora de moda, né? Porque eu estudo ecológico, politicamente ecológico. Eu não pode falar isso para as crianças. É um pecado isso. Mas a gente aprendia: gato escaldado, imediatamente doutor. Mas o ditado é muito certo, tem sabedoria nele. Então nós arrepiamos só de falar do assunto. Tem muita gente que realmente passa longe. De vez em quando vocês encontram solteirões aí, que não são nada ousados, você fala assim, está se guardando, né? Sabe lá o que é prontão passado. Então tranca a casa. E aí não quer nem saber do assunto. E tem muita gente assim. Outros já conseguiram sublimar, escolher outras coisas para fazer na vida, né? Não impede nada, mas está bem com você? Tudo bem. Está bem com a humanidade? Então tá bom, vai com Deus, né? A gente vai ver de tudo, porque a doutrina espírita ajuda a gente a entender tudo. Cada coisa no seu lugar, no seu tempo. No seu tempo. Por isso que Jesus perguntou: como lês?
como leias implica discernimento. Como você entende, né? Ué, discernimento, gente. Uma coisa é caminhar com todo mundo. Evolução é assim, em grupo. Né? De ver miríades, de seres, no infra. Né? Então a gente começa depois a perceber que começa a se destacar um elemento. Né? O Anuário de Estudar a Evolução, a gente fala assim, gente, aqui começa a individuação, porque o elemento se destaca, ele já não vive no bloco, né? E ele vai ser o quê? O fomento para o grupo. Ele vai ser o estranho, mas começa com ele. Paulo entendeu isso. Quando ele escreve uma epístola aos Romanos, assim, é o primeiro dentre muitos irmãos, falando de Jesus. O primeiro dentre muitos, é o primogênito. Na terra, Jesus foi o primeiro. Agora está todo mundo pelejando para seguir. Então, de vez em quando a gente encontra assim, um Chico, um Gandhi, uma Maria Teresa, e aí vai. Você vai na história, né? Teresa d'Ávila, São João da Cruz, aquele povo assim que não era compreendido, né? Fenômenos, via Jesus conversar, não pode, heresia. Mas eram os descalços, né? Era o povo que não queria nada com o mundo, o povo desataviado, entendia todo mundo, acolhia, trabalhava na matéria para o povo que precisa da matéria, está fazendo a parte deles. Então a gente vê esse povo assim, estão indo atrás, são aqueles que descolam, né? Estão indo atrás. É lindo. E a gente começa a falar assim, epa, tem um recado ali. Porque é em rede, né? Vai um, outro surge, naquela escala tão bonita, né? Os espíritos falam, né? O Divaldo gosta muito de alardear isso, através dos espíritos comunicadores, que depois de Jesus, o mais próximo dele é Francisco de Assis, que foi João antes, é o discípulo amado. Então a gente olha e fala assim, já não duvida, né? Quem foi realmente, né? Mas quantos, né, gente? Maria Madalena, que segundo indicativos, ela retornou como Teresa d'Ávila. Via Jesus, conversava com ele, o Chico adorava contar o caso em que ela falou para ele, quase se debatendo na correnteza, presa numa pinguela lá, enchente. Está vendo, minha filha? Disse Jesus para ela nessa hora, de pé em cima do barranco, como é que eu trato os meus amigos? E a presença de espírito dela é alguma coisa, né? Por isso os tendes tão poucos no mundo, Senhor. E o assunto é pertinente porque nós estamos falando de marca, né? A gente está falando das marcas do Cristo. Então, meu Deus, a gente passa. A gente costuma brincar e falar assim, tem um texto que fala assim, moeda e moenda, né? É um dos textos da psicografia do Chico. E a gente sempre ficou intrigado, o que querem dizer, né? Aí de vez em quando eu mais conversando, a esposa dele, um outro companheiro do grupo, assim, a gente por enquanto está sendo passado na moenda, mas tá bom que está quebrando o ego, né? Porque o problema é o ego. Esse ego, esse egoísmo acaba com a gente. Porque são as capas, né? Ontem eu estava lá meditando uma coisa, uma solução de alguma coisa, pedindo inspiração, abri, falou assim, e o cego lançando de si a capa. Eu falei assim, aí o problema é o ego. São as capas que a gente tem. Capa de todo jeito, eu não falo lá. Tem capa de todo tipo. Então a gente fica a pensar, porque o que nós estamos entendendo aqui, gente, é que o presbítero é isso, esse refinamento de percepção que nós temos. É ele. Por isso que ele não pode ser agredido e por isso que ele não pode ter tendência. Porque eu posso virar e falar assim, não, eu estou fazendo isso porque eu sou tímido, eu tenho que ser mais ousado. Estou sendo partidário. Eu não entendi o espírito da coisa. Eu não estou sendo partidário. Eu não posso acusar. Não é porque eu sou muito bobo. Tem gente que fala isso. Por que você aguenta isso? Porque eu sou bobo. Você é bobo ou você está desenvolvendo renúncia, humildade, aceitação? A própria pessoa pode falar, não sei, tem uma coisa dentro de mim, eu acho que eu sou muito bobo. Ou boba. Não é? E ao invés de a gente perguntar para a pessoa assim, como é que você lida com isso? Aí você pode dizer assim, não sei não, mas eu estou sempre superando, graças a Deus. Ô minha filha, vai em paz, continua.
Se você tem paz, continua. Agora, se está travado, você tem que rever. Está no limite das suas forças? Ah, tá. Estou dando depressão, estou sem vontade de viver, tem hora que eu tenho vontade de fazer uma loucura. Peraí. Aí não, né? Peraí. Você não pode fingir que não está acontecendo nada. Vamos fazer uma revisão? Vamos medir aí suas possibilidades, suas forças? Vamos ver se você tem capacidade de digerir isso que ficou entalado? Aí tem que fazer não pode ir para frente fingindo. É varrer sujeira para debaixo do tapete. A casa está suja do meu jeito. Nisso não. O Evangelho não nos pede espírito farisaico. Porque a gente fica achando que ser fariseu é fingir para o outro que a gente é santo. Não é isso não. É ter coerência dentro. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. O que passa disso não presta. Não dou conta, não dou, viu, Márcio? Não dou mesmo. Tchau. Mas estou indo em paz, tá? Só precisava te falar que eu não dou conta. Pronto. O Márcio pode virar e falar assim: falou que não. Eu esperava outra coisa. Porque é espírita. Aí vem alguém e fala assim: falsa espírita. Não tem caridade. Não é caridoso. Porque para a pessoa, ela não está dando conta, não tem que fingir. Aí vem alguém e fala assim: peraí, né, Márcio? Todo mundo tem limite, ela não é Deus. Não é Jesus. Ela está sendo honesta. E ela foi em casa. Te deu recado, não brigou, só explicou que ela não. Aí se o Márcio tiver bom senso, ao competir vai falar assim: eu tenho que entender o limite das pessoas. Eu não posso esperar que as pessoas ajam com aquela grandeza de Jesus, porque ele tem evolução para isso. Mas ela está sendo honesta, coerente. Eu tenho que respeitar. Sabe como é que a gente aprendeu isso? Estudando o Chico e as coisas que o Emmanuel falava do Chico. Um dia o Chico chega lá chateado, as impressões colhidas dos outros, né, que exigiam muito dele, então naturalmente vinha tocado, né? Não fez a pão, viu, Chico? E o Chico chegava chateado, porque ele estava dando tudo que ele tinha. E o povo ainda queria mais. Um dia ele chegou chateado, o Emmanuel olhou para ele e falou assim: você tem que dar para as pessoas o direito de elas não gostarem de você, de não te aprovarem. Porque você não é o modelo supremo de virtudes. O que te compete em termos de advertência, acolhe e baixa a cabeça. Agora, se o assunto não te diz respeito, levanta a cabeça e continua a trabalhar. Mas aprenda que as pessoas têm direito de não gostar de você e não te aprovar. Pronto. Cada um no seu quadradinho, fazendo o melhor que pode. Então, pronto. Depois disso, fica muito difícil espírito farisaico. Muito difícil. Quem é, perguntou Chico para Emmanuel, o criminoso? Qualquer um de nós é descoberto. A resposta do benfeitor é só aparecer uma circunstância. Eu não queria passar pela prova dos corruptos, daqueles que estão sendo pegos em corrupção. Não quero. Essa tentação não quer perto de mim. Me forma primeiro, Senhor. Não queria estar como esses bonitões, esses modelos de sex appeal, de atração sexual. Não queria. De beleza, de expressão sexual. Não queria, Deus me livre. Modelo de fortuna. Meu Deus, que escravização. Como é que toma conta de tanto dinheiro? Você tem cabeça para outra coisa? A pessoa vive só de defensiva. O irmão fala isso no pensamento de vida. O elemento mutoa. Ele entra num condicionamento que ele tem que defender seu patrimônio, que ele não dorme mais, velho. Que é demais. O pouquinho que a gente tem, já não tem sossego. A gente pega um lote lá para capinar, e o Márcio sempre fizendo isso, né? Aqui, em casa. A gente tinha dinheiro para pagar capinar. Então assim, ô Márcio, dá tanto trabalho,
terreno desse, imagina que nem fazenda. Como é que a pessoa dá conta? Para manter uma coisa em ordem, um pedacinho já não dá conta. A gente ficava pensando, quem tem muita terra, não dá conta. Aí fica dentro da mercê de sem terra, tomar conta, invadir, né, de acontecer de tudo. Porque como que faz? Então a pessoa, quando ela faz uma reflexão, fala assim, meu Deus, a gente precisa de tão pouco. A gente precisa colocar a cabeça no que é essencial. E não no que é acessório. No que é essencial. Colocando no essencial, o resto vem para trás. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque ninguém passa ileso. E aprendi a contentar com o que tenho, né? É o Paulo fala isso. Paulo fala, vivi na fartura e vivi na pobreza. Aprendi a contentar. O Honório tinha uma frase espetacular. Ô gente, ele dizia assim, tem problema não, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, fazer lá seu patrimônio, ter um carro de último tipo, fazer aquele importadão que todo mundo quer. O que não pode acontecer é esquecer de como se anda de ônibus. Ele falava isso na reunião. Ele deu assim. Ninguém está privado de nada, mas nós não podemos esquecer de como se vive. O Paulo largou todas as posições que ele tinha, e olha que ele mandava nos da sua raça. Ele era o candidato, o primeiro candidato, o principal candidato a substituir Gamaliel. O homem tinha direito de decidir vida e morte da sua comunidade, do povo judeu. O Paulo tinha esse brilhantismo, um exegeta de primeira linha, um homem de conhecimento, de uma capacidade de pensar, de falar, de argumentar. Tinha uma carreira brilhante, ilibado em todos os sentidos. Foi viver como? Para servir o Cristo. Debaixo de tenda, como trabalhando no teatro, tapeceiro, fazendo tecelão. E sabe por quê? Porque sabia que tinha que dar exemplo. Para nunca ser pesado em nenhuma igreja. Aí o Chico um dia virou no meio espírita e falou assim, pois é, porque o espírita não pode viver na obra e nem da obra. Deu recado, não é? O Chico arrepiava quando falava que ia ganhar um dinheiro com o livro. Não queria nem ver. Toma, quer nem ver. Quando precisava de livro, no começo, sabe o que ele fazia? Ia na livraria e comprava para dar de presente para os amigos. Depois ele começou a ganhar, porque era uma questão legal. 1% das obras, 2% do lançamento. Ganhava. Aí amontoando, doava, mandava livro para o mundo inteiro. Mas comprava. Primeiro comprava, até que regulou. Porque foi ele que começou. Inclusive, tem que lembrar isso. O Chico começou esse modelo de doação das obras e de... Aí as editoras falam assim, mas tem que dar uma cotazinha para o médium, tadinho, para ele fazer até uma divulgação, distribuir para os amigos, para os familiares, né? Aí puseram uma cotazinha, mandava 2%, 1%, né? Aí pegou, virou uma questão jurídica. Aquele que doa a obra, todo o percentual de publicidade da obra, quando ela for reeditada, dá-se lá 1%, ou sei quantos filhos. Aí conveniou-se isso. Mas não existia. Começou com o Chico. Porque o Chico comprava para dar para os amigos. Ele que já não tinha dinheiro. Só na década de 70 é que o ordenado do Chico melhorou. E que começou a chegar mais recursos para ele fazer as obras. Agora fez obra que só no além o povo vai conhecer. Porque todo dia se descobre coisa que Chico fez na calada. Né? Na calada. Tem os pobres daquela época de Uberaba, da periferia de Uberaba, ele deu, segundo um advogado que entregava as escrituras, que foi amigo e que não era espírita, mas que admirava profundamente a obra, e fez isso de doação do Chico durante anos, ele contou para um amigo nosso que é juiz, que foram milhares de casas que o Chico doou para os pobres. Minha Casa Minha Vida começou com o Chico Xavier. Então, o tempo foi. E a gente nem viu. Nós só alinhamos aqui, gente, que nós vamos voltar na semana que vem, se Deus quiser, que nós estamos lidando aqui a não permitir que
aquele departamento do desejo possa enganar a lucidez da vontade. Por isso não pode ser tendencioso. Entenderam por que tem que ser o senso moral amadurecido? Ele é o presbítero. E nós não podemos acusar a consciência, não. Às vezes a gente acusa falando que aquilo é fraqueza. Não é. É fortalecimento moral. Porque a gente luta muito na matéria e se ilude com ela e fica com dificuldade para perceber o que é moral, o que é ético. Porque a gente fica muito objetivo. Uma pessoa embrutecida com a matéria, ela tem dificuldade com o senso moral. Então nós não podemos tratar o presbítero com o senso moral com o tendencioso. Deu uma ideia? Então é sutil o que ele está ensinando aqui. Não é fácil aprender isso. A gente vai aqui porque a gente tem chave que a doutrina espírita oferece. Porque tem muita gente que vem aqui e fica na letra, e aí espanca, e cria sistema religioso. Não é por aí. O nosso assunto é essencialidade. Como nós chegamos ao limite do tempo, até passou, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. E se Deus quiser, na semana que vem a gente avança mais pouco. O Senhor nos abençoe. Bem, nós vamos caminhar para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. Por gentileza, vai. Viver pelo bem. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, Mateus 7,13. Habitualmente, a criatura humana se move e se estimula às realizações, obedecendo quase invariavelmente aos interesses pessoais, segundo os próprios desejos. Por esse motivo, impérios transitórios de maior ou menor proporção se erguem, louvando a ambição de alguém ou de seu clã. Que a corrupção noticia por onde graça os desvios do egoísmo. Que a injustiça parece zombar da criação por efeito de vaidades e de ações orgulhosas por parte de pessoas e grupos em sentido elitista. Que a miséria e o descaso social renegam Deus, que a tudo criou, dentro da lei de abundância, por consequência de estratégias econômicas e politiqueiras de desajustados morais. Sim, meus amigos, é preciso porfiar por adentrar o reino de Deus e conhecer sua justiça, porque de personalismo e ambição desmedida, tão somente a porta larga, a das perdições, será o roteiro de desilusões e dor para os incautos. Elejamos o bem por nosso roteiro de paz, vencendo o pessimismo e todas as febres perigosas das posses sem mérito, e conheceremos o otimismo e a fé, a coragem e a alegria de servir, mesmo quando as mais duras provações nos surjam pelas estradas, por tempestades aferidoras de nosso amor a Deus. Emmanuel. Meu irmão, que o Senhor, a quem intentamos servir e amar, te abençoe e ilumine. As dores somadas no santuário do coração purificam a visão da criatura, para que ela possa vislumbrar a vida e o poder real para muito além dos movimentos vaidosos da personalidade transitória e perecível. O tempo é o campo fértil, onde nascem as circunstâncias, mas as ações viris da alma é que podem fazer das sementeiras em eclosão o celeiro farto para a longa jornada de aprimoramento. De tudo e de todos, retira boa parte. De cada situação, edifica o caráter. Abdica do personalismo, que sempre destrona Deus. Ama na devoção o culto sincero à vontade do Pai. Silencia em prece reverente quando a adversidade te golpeia os sonhos. Imperioso para um homem que se candidata a servir em plano maior é a aquisição da sabedoria. Poder real é vibração forjada em lutas pelo tempo. Sem Deus no coração e nas atitudes, ninguém conhecerá o reino tão sonhado. Obra com serenidade e deixa que a fé te coroe cada operação individual pela conquista da vida. Segue e nada lamentes, pois Deus sabe. Um amigo espiritual. Pelo nosso irmãos, encerramos a reunião. Que Jesus fortaleça e nos nossos corações. Nós vamos passar para as atividades do espaço e pedimos a Deus muita paz.